Desde que o homem se evoluiu aqui na Terra, de maneira simultânea em diferentes partes do mundo, alguma crença religiosa se desenvolveu. Ninguém entendia ou compreendia o que era e como funcionava. E por mais que hoje em dia a ciência esteja anos-luz mais avançada, o costume de nos apegarmos a crenças religiosas e teorias que defendem o sobrenatural nunca deixaram de existir. Ao longo da história da humanidade, inúmeras foram as crenças que se desenvolveram. Algumas ganharam muito espaço e notoriedade, como o cristianismo e o hinduísmo. Agora, algumas são desconhecidas, mas muito interessantes. Eu sou Antônio Bocco e vamos mostrar agora para você 6 religiões bizarras que incrivelmente existem no nosso planeta. Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Jedaísmo. Quando George Lucas produziu a famosa saga de Star Wars, a sua intenção com certeza era de criar uma história incrível e um filme que entrasse para a história. Mas, sem dúvidas, o que acabou acontecendo na realidade foi mas muito além do que ele próprio poderia imaginar. Na sua obra, ou seja, na história de Star Wars, existe o que é chamado nos filmes de Jedis. Esses seres, segundo a ficção, são guardiões capazes de controlar a grande força, que é a energia responsável por manter tudo o que existe no universo. Para criar o conceito de força, George Lucas mesclou concepções de várias doutrinas de religiões orientais, como o budismo, por exemplo. Mas as coisas começaram a ficar realmente sérias quando alguns dos fãs, ou melhor, alguns dos fanáticos pela saga, passaram a relacionar a história fictícia criada pelo produtor com a vida real. O Jedaísmo é uma religião fundada por admiradores de Star Wars, que realmente acreditam que a força mencionada na saga é real. Eles possuem um código de conduta e se auto-intitulam Jedis da vida real. A religião também mescla dogmas que eram utilizados antigamente pela cavalaria. Não existe um livro de normas ou algo que torne dessas normas uma doutrina oficial, mas toda a concepção e crendices dessa religião são chamadas de Código Jedi. Número 2. Movimento Príncipe Philip. Tanna é uma das ilhas que existem na República de Vanuatu. E é nesse lugar que vive a tribo Yaonanen. Essa tribo, por sua vez, assim como toda tribo que vive relativamente isolada, tem lá suas peculiaridades. Mas uma delas realmente é surpreendente. Segundo as crenças e lendas desse povo, um deus desceu até a terra e, depois de ter percorrido todos os mares e ter chegado a um lugar distante, ele se casou com uma mulher muito poderosa. Depois disso, ele prometeu que retornaria ao nosso planeta. E o que aconteceu? Foi que, conforme tiveram contato com povos europeus que tentaram colonizar a ilha, o povo dessa tribo passou a conhecer um pouco do que acontecia em outros lugares do mundo. E para eles não existiam dúvidas. O príncipe Philip, o consorte da rainha Elizabeth II e duque de Edimburgo, simplesmente só poderia ser a reencarnação desse Deus. Afinal, ele é casado com uma das mulheres mais poderosas de toda a Terra. Foi por conta dessa série de acontecimentos que surgiu a religião que adora o marido da rainha da Inglaterra. Eles mantêm fotos de Philip e praticam cultos em sua homenagem. E o mais interessante dessa história é que o casal real já visitou a região em 1974 e fez questão de trocar alguns presentes com os líderes desse povo. Número 3. Igreja da Eutanásia. A Igreja da Eutanásia surgiu na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e foi fundada por Chris Korda, um ativista antinatalista. Segundo os eutanatos, as pessoas que seguem essa religião, tudo o que está acontecendo atualmente com a Terra, que inclui o aumento do efeito estufa, o derretimento das geleiras e o desmatamento descontrolado, é culpa dos seres humanos. E apostar na reciclagem ou em qualquer outra alternativa para reverter esse quadro é inútil. Segundo as crenças dessa religião, o melhor favor que um ser humano pode fazer
para o planeta é se matar. Para eles, o ser humano foi o único ser vivo que se desenvolveu na Terra e que é totalmente incapaz de existir em harmonia com o ambiente. Por isso, a solução é deixarmos de existir. As principais leis da Igreja da Eutanásia são sempre apoiar e ajudar quem esteja pensando em suicídio, lutar e defender a causa do direito ao aborto, o incentivo à prática de sodomia, que são atos sexuais que não podem resultar na procriação humana, e, por último, o incentivo ao canibalismo. Nenhuma pessoa deve se alimentar de qualquer outra carne a não ser a humana. Por isso, os membros da religião são quase totalitariamente vegetarianos. Até porque a Igreja alerta que o canibalismo só pode ser cometido com seres humanos que já estejam mortos. Que alívio, né? Número 4, Agore. E por falar em canibalismo, os agores sem dúvida nenhuma irão te impressionar. A palavra agore vem do sânscrito, um conjunto de línguas e dialetos indo-áricos antigos, e que significa não aterrorizante. E acredite, esse nome tem muito a dizer sobre esse povo. A crença deles está integralmente baseada no culto à deusa Shiva, aprofundando ainda mais a ideia de que o homem não pode ter medo de absolutamente nada, muito menos da morte. Por esse motivo, os praticantes da Agore são mal vistos por toda a Índia, que é o seu país de origem. É fácil reconhecer os seguidores dessa religião. No geral, se tratam de pessoas andarilhas que andam com poucas ou nenhuma roupa, visto que os seus dogmas incluem praticar tudo aquilo que a sociedade teme e repugna. Por não terem casas fixas, um dos lugares onde os agores podem facilmente ser encontrados são nos cemitérios. Seus cultos envolvem passar cinzas de mortos que foram cremados por todo o corpo, sacrificar animais e consumir o seu sangue, cometer canibalismo com corpos em natura, ou seja, sem passar por nenhum processo de cozimento, meditar sobre corpos em decomposição e também consumir sempre suas bebidas e alimentos em um cálice chamado kapala, que é feito com a parte de cima do crânio humano. Todos os corpos que são usados em seus rituais são retirados dos rios considerados sagrados pelos indianos, porque é muito comum nos rituais funerários desse país eles simplesmente jogarem seus entes queridos na água ou cremá-los sobre tocos flutuantes nesses mesmos rios. No final das contas, o que podemos concluir é que a Agore definitivamente é uma religião bastante peculiar e diferente de tudo aquilo que conhecemos, mas ainda assim é muito curiosa e interessante. Número 5, Igreja do Maradona. No ano de 1988, uma igreja e religião nada convencional foi fundada, a Igreja do Maradona. E olha, aqui no Brasil até pode existir a polêmica sobre quem foi o melhor, Pelé ou Maradona, mas para os fiéis dessa igreja, a divindade do jogador de futebol argentino é simplesmente incontestável. A igreja foi fundada na cidade de Rosário, na Argentina, e para esses religiosos, o Natal é sempre comemorado no dia 30 de outubro, dia do aniversário do jogador. Já a Páscoa é comemorada no dia 22 de junho, dia em que Maradona fez um gol polêmico durante a Copa do Mundo de 1986 contra a Inglaterra. Lembra? Durante o seu culto, os maradonianos, que possuem um título mais elevado na religião, usam trajes brancos que lembram a batina usada pela Igreja Católica. Atualmente, a estimativa é que existam pelo menos 100 mil seguidores dessa fé em todo o mundo, sendo que impressionantes 15 mil deles vivem aqui no Brasil. Número 6. Igreja do Monstro do Espaguete Voador. A Igreja do Monstro do Espaguete Voador surgiu nos Estados Unidos da América depois de um estudante de física de 24 anos decidir protestar contra matérias que era obrigado a estudar na universidade e que continham cargas religiosas. A matéria em questão se chama Desenho Inteligente e é obrigatório no ensino público do Kansas. O conteúdo da matéria defende que a evolução, apesar de ser uma teoria comprovada, não permite que alguns traços das espécies evoluam e que, por isso, existe um desenhista, um ser que planejou e desenhou todo o universo. E olha,
Provavelmente você já escutou esse discurso por aí, afinal, ele não é nada diferente da ideia já propagada pelo criacionismo. Revoltado com essa imposição religiosa nas universidades, o estudante criou a religião que acredita que um ser formado por macarrão e 2 almôndegas foi o verdadeiro criador de todo o universo. Em uma carta enviada ao Conselho Educacional do Kansas, o estudante exigiu que, assim como a disciplina de desenho criativo, os conceitos da religião do monstro do espaguete também fossem ensinados nas universidades. Uma bela de uma ironia, mas as coisas ganharam grandes proporções. Templos dedicados ao deus do macarrão foram construídos no mundo inteiro. Na Nova Zelândia, a religião recebeu o aval das autoridades locais para realizar suas próprias cerimônias de casamento. Mas e para você que está me assistindo agora, qual dessas religiões definitivamente é a mais bizarra? Você conhece alguma outra que deveria ter aparecido por aqui? Conta isso e muito mais aqui pra gente nos comentários e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!